Nós vamos, nesse momento, falar sobre a máscara, né? Essa máscara que você usa, que eu uso, que nós usamos. Pois é, a máscara é obrigatória em vários estados brasileiros, mas ainda tem muita gente fazendo uso errado. Para evitar aí a contaminação pelo coronavírus, gente, é importante manusear e higienizar as máscaras da forma correta. Tem que saber usar a máscara. Eu fico incomodado quando eu coloco a máscara que eu tenho que usar. Eu fico incomodado. Mas falando sobre a máscara e o uso correto, eu converso agora com a infectologista da Unicamp, a doutora Raquel Stucchi. Doutora Raquel, bom dia. Bem-vinda ao nosso Primeiro Impacto. Doutora, tem gente que usa máscara de maneira errada. Tem gente que usa uma máscara que deveria ser usada aí no máximo 3 vezes, 2 vezes, usa mais vezes. E outra, tem gente que coloca a máscara aqui no queixo. Então, assim, não adianta nada. Tem que também aprender a usar máscara para se proteger, não é isso, doutora? Olá, Marcão. Olá a todos os ouvintes. Sim, nós temos que aprender a usar a máscara para nos protegermos e para protegermos os outros também, que é esta a intenção da máscara. Eu me protejo e protejo os outros. Então, é importante que a gente saiba como usar corretamente quando ela está no rosto, que a gente saiba o que fazer com ela quando a gente tira do rosto. Se não for a máscara descartável, como que eu posso fazer para higienizar essa máscara também? Doutora, me responde uma pergunta. Uma máscara, ela pode eliminar 100% da contaminação do coronavírus? Ou não? 100% não. Não. Mas se todos estiverem usando, Marcão, eu já elimino o próximo 80%. Então a chance já diminui muito, né? Desde que usada corretamente. E o que é importante, qual é o veículo de transmissão principal? Nossas mãos. Certo. Então elas sempre devem estar higienizadas. Se eu precisei tocar a máscara por algum motivo, para acertar, para coçar o nariz, eu tenho que ter um álcool gel para higienizar a minha mão novamente, porque o lado de fora eu já considero que está contaminado da máscara. Toquei a máscara, vou higienizar a minha mão com álcool gel ou vou lavar. Eu não posso tocar meu olho, meu nariz, minha boca com a mão sem estar limpa. Doutora, qualquer máscara protege ou não? Não, a gente tem algumas máscaras que são o mais comum que a gente vê de TNT, aquele artigo que às vezes tem até em sacolas de compra e tal, que ele é descartável. Por quê? Porque quando eu começo a lavar muito o TNT, os poros se fecham e fica muito difícil de respirar. Certo. Então essa seria uma máscara para ser usada por 4 horas, por 6 horas, e depois ela vai ser colocada no saquinho plástico e jogada num lixo de banheiro, alguma coisa assim. As máscaras de tecido são as máscaras que são mais duradouras. Agora, eu tenho que ser um tecido que a trama seja mais fechada. Não adianta colocar uma renda, né? Porque o que eu quero é ter como se fosse uma parede, né? Para impedir que o vírus entre ou saia. Então tem que ser um tecido, o tecido de algodão é o que tem sido mais utilizado, né? Em camada dupla para fazer a máscara. Doutora, uma pergunta é a seguinte, é bom falar com uma profissional, em vez de falar com políticos, falar com uma profissional que entende. A senhora acha que as pessoas usando máscaras corretamente, a senhora acha que pode voltar ao normal, a vida normal, e se todo mundo realmente decidir a usar a máscara corretamente, a senhora acha que pode voltar ao normal o comércio, as coisas podem acontecer, ou ainda é muito arriscado? É uma pergunta para uma profissional como a senhora do gabarito que a senhora tem. Veja, Marcão, há todas as medidas para evitar a transmissão é o que vão possibilitar que a gente volte a trabalhar normalmente, tá? Então, para voltar a trabalhar normal, eu tenho que diminuir o número de casos da doença. E o uso de máscaras, além do distanciamento social e da higienização das mãos, ele é importante. Se a gente lembrar, eu fui a primeira pessoa que falei sobre as máscaras nos últimos dias de março, da recomendação de usar máscara para sair de casa. 2 dias depois, o então ministro Mandetta também falou. Sabe quando foi isso? Comecinho de abril. Então, há 40 dias,
né, que o ministro já orientou que todos deveriam usar máscara. Olha como a gente demora para realmente tomar uma atitude e isso virar, né, tentar fazer um hábito. Se nestes 40 dias, se lá no início a gente já tivesse feito, como o Mandetta falou, possivelmente a gente ia ter uma situação mais controlada e talvez não precisássemos ter esse nível de isolamento e de rigor e de comércio fechado, possivelmente. Então, mas outra coisa, Marcão, toda medida que é feita, por exemplo, se a partir de hoje, né, todo mundo realmente começar a usar máscara, ficar no distanciamento social, o reflexo disso, quando que isso vai fazer efeito, é daqui 10 a 14 dias. Então, não é para hoje, segunda-feira, eu começo a fazer, todo mundo fica mais em casa e, sexta já tem que ter resultado. Ou, não, sexta não funcionou, então vamos voltar para a rua. Não é assim, porque a doença demora um tempo para se manifestar. Doutora, outra pergunta é o seguinte, se nós temos que usar a máscara nas ruas ou no momento que a gente for sair, o porquê desse número tão alto de contaminação em casa, como nos Estados Unidos, até mesmo aqui no Brasil? Veja, porque você tem um número que não é pequeno, um número grande de pessoas que não têm sintomas. E as pessoas sem nenhum sintoma, elas tentam não ter tanto cuidado, principalmente quando chega em casa, que é o pessoal que está todo dia. Então, perde mesmo para o pessoal de casa. Se eu precisei sair para trabalhar e tudo, a hora que eu chego em casa, eu vou lá, dou beijinho, né, nos pais, nos avós, nas pessoas que moram junto. E daí, neste meu beijinho, né, não esquecer de lavar a mão e tocar, pronto, eu passo. E daí as pessoas que mesmo estando em casa, elas acabam adoecendo. Em casa não precisa de álcool em gel. Em casa o sabão, o sabonete ali, o sabonete líquido é bem melhor do que o próprio álcool em gel, né, doutor? O álcool em gel mesmo é na área externa, né? Ou não? Sim, o melhor é lavar. Agora, não é dar uma passadinha da mão embaixo da torneira. É verdade. 20 segundos são 20 segundos, né? É verdade. Para aqueles que sabem rezar o Pai Nosso, você rezando com calma, o Pai Nosso, que, né, é longo, dá 20 segundos, sabia, Marcão? Não, rapaz, pode medir, você pode rezar um Pai Nosso, pode pegar uma estrofe de uma música, mas tem que ser uma estrofe meio longa. Só para você pensar, o tempo de você rezar um Pai Nosso com calma são os 20 segundos que a gente precisa ficar lavando a mão. Então vamos fazer duas coisas, doutora. Vamos higienizar as mãos e já vamos pedir perdão pelos pecados também, rezando o Pai Nosso, não é isso? Pois é isso. Vamos unir o útil ao agradável e salvar nossa alma. A nossa alma e a dos outros também, a vida dos outros. Doutora, muito gentil, muito simpática, uma grande profissional que a gente tem um respeito muito grande. Seja bem-vinda ao nosso programa e faça daqui a sua casa. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e a disposição. Obrigado. Tá vendo? Viram as dicas? Então...